Conversa Aberta, um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Boa noite, cá estamos nós para mais um Conversa Aberta. Esta noite tenho comigo duas estrelas desta época, digo eu, do Grupo Desportivo Macedense. Tenho comigo o Rui Costa, ele é conhecido como Costinha no mundo do futsal, e tenho também a João Carlos Pires, é o presidente do Grupo Desportivo Macedense. Vou começar por vos cumprimentar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. E por vos parabenizar porque conseguiram alcançar o objetivo a que se propuseram, a manutenção da equipa masculina no Campeonato de Futsal da 2ª Divisão. E vou começar exatamente por si, Costinha. Foi um percurso bem suado. Sim, esta época já se antevia que ia ser muito difícil, porque começamos no meio de uma pandemia, tivemos várias paragens, constituir plantel numa pandemia é sempre difícil, agendar treinos, reequacionar planos. Nós chegamos a um ponto em que quase não valia a pena planificar, porque era o dia-a-dia que contava. Agora fomos procurando manter o foco naquilo que interessava e não nos perdermos com tanta adversidade. Houve falta de confiança em algum momento? Deixaram de acreditar? Não houve falta de confiança, acho que foi um processo que se foi construindo. Era uma equipa técnica nova, era uma comunicação diferente da época anterior, era a aprendizagem de trabalharmos em conjunto, era uma proposta diferente de trabalho, e houve aqui uma fase de adaptação. Obviamente que numa época normal há mais tempo de adaptação, nós temos que perceber que houve aqui 15 dias, 3 semanas em que tivemos que nos ajustar, que não foi possível treinar, ter uma pré-época tão intensa e tão longa como normalmente é possível. E porque tiveram também muitas paragens pelo meio, sim. Não é? E depois conhecer-nos, conhecer os processos, fazer com que toda a gente acredite no processo e esteja envolvido nele, e a partir daí conseguirmos cimentar e elevar os índices de confiança da equipa, que é sempre a tarefa mais difícil. João, enquanto presidente, e agora dirijo-me a si, foi também complicado e houve aqui muitos altos e baixos, não é? E se calhar pergunto-lhe, chegou mesmo a pôr em causa se conseguiriam uma coisa que era tão ansiada? Não, eu nunca pus em causa conseguirmos atingir o objetivo. Por várias razões. Primeiro porque confiei e confio no grupo que tinha, desde o Costinha, ou seja, o mentor e o homem que estava no leme da equipa técnica, a todos os atletas e a toda a estrutura que me acompanha na direção do GDM. Portanto, nunca em momento nenhum desanimamos, nunca em momento nenhum pusemos em causa que não conseguíssemos atingir o objetivo. E tal como eu fui dizendo, o objetivo foi suado, é verdade, custou, mas foi sempre dentro do foco, e como eu digo muitas vezes, se fosse fácil não era para nós. E por isso deu se calhar ainda mais prazer? Muito mais, muito mais. Saber que neste momento o GDM é a única equipa a nível de Trás-os-Montes de Vila Real, Trás-os-Montes e interior, tirando aqui 2, 3 equipas que estão mais a sul, é a única equipa a representar Trás-os-Montes e Alto Douro no campeonato da 2ª Divisão, ou seja, num conjunto de 24 equipas, é realmente algo que nos satisfaz, nos deixa felizes, contentes pelo feito. Costinha, houve também uma reestruturação esta época do campeonato que se foi falando, não é? Relativamente às diversas alterações que iria sofrer. Qual a sua opinião enquanto treinador desta reestruturação? Eu manifestei há um ano, antes de iniciarmos, disse que era se calhar o ano mais difícil para se implementar. Eu sou a favor da 3ª Divisão, porque é um choque muito grande entre o Campeonato Distrital e a 2ª Divisão Nacional. Faltava aqui, pela experiência que tivemos no passado, quando havia a 3ª Divisão, faltava aqui um patamar de desenvolvimento que era importante. Um patamar intermédio. Para a queda não ser tão grande. E eu era, concordando com a opção da Federação, acho que o momento e a forma, numa época, foi muito brusca, porque em quase 90 equipas ficarem 24, é o destruir muita ilusão, muito projeto sustentado
de segunda divisão de um ano para o outro. Há muitas equipas que da segunda descem para a distrital, outras para a terceira, com projetos muito fortes e que pode pôr em causa toda a sustentabilidade desse trabalho. A partir do momento em que a Federação diz é assim que vai ser, é assim que temos que preparar, e foi assim que nós assumimos. A partir de determinada altura, preparou-se a pré-época e todo o trabalho, não concordando ou discordando, deixando de lado as nossas opiniões pessoais, e é este o objetivo, é este o calendário que temos, é com isto que vamos trabalhar. Durante a época só houve um ajuste, que é a segunda fase passou uma volta, porque não havia fim de semana para se concluir. É importante, este ajuste foi importante, mas nós estamos preparados para a segunda fase, ou seja, em termos gerais não houve grandes alterações do que estava previsto. Em declarações à Onda Livre, quando soube, portanto, que o Macedense iria conseguir então a manutenção, o Costinha dizia que dedicava a concretização deste objetivo à formação, ao escalão de formação que esteve parado, não é? A toda a época, que é tão importante e tão reconhecido no clube. O porquê desta dedicatória à formação? Por quem tem também um carinho especial? É assim, eu vim de lá, eu levantei a primeira taça de formação como atleta deste clube e gosto muito da formação, por isso é que trabalho com a formação mesmo estando no plantel sénior. A formação foi aquilo que fez com que o clube passasse dificuldades consecutivamente nos últimos anos. O GDM estruturou-se a determinada altura, no início deste século, para conseguir a maioria dos plantéis séniores serem alimentados pela formação. A determinada altura, houve, não só no GDM, mas um pouco por todo o país, a ideia que era mais barato e mais fácil ir buscar fora e era mais prático. O que se veio verificar que é totalmente errado. Para além de a indicação da Federação Portuguesa de Futebol ser que tem que ser entidade formadora para estar nos campeonatos nacionais, não há GDM, não há qualquer possibilidade de sustentabilidade de um projeto se não houver identidade. E essa identidade é conseguida através da formação. Depois, como ano passado eu estava com eles, já há 2 anos, já há 3, e sei o que fui falando com eles e com os pais, toda a época, a ansiedade que eles estão para voltar e para voltar a pisar aquele pavilhão, e o drama que foi eles não terem qualquer possibilidade de fazer exercício físico. Porque não compensaria também, não é? Não, chegou uma fase em que não valia a pena, porque quando nós regressamos, passado uma semana, era possível a formação voltar por um mês de atividade, sem quadros competitivos, em que os custos associados seriam de uma inscrição de época. Então, entendeu-se que era mais adequado iniciarem logo, se calhar até mais cedo, se possível, a próxima pré-época para estarem melhor preparados quando começar os quadros competitivos da próxima época. Agora, a dedicatória é claramente para eles, porque eles foram mais prejudicados. Nós fomos ao pavilhão, nós tivemos, ainda que sem público, sem pessoas, que nós montamos um espetáculo que ninguém pôde ver ao vivo, mas nós estivemos lá e fomos sentindo o futsal no dia-a-dia, e eles não. Eles mandavam mensagens, gostavam de ir ver, gostavam de ir ao pavilhão e não era possível, queriam treinar, queriam se juntar, não era possível. Para eles a pandemia foi muito mais do que estar um ano parados, foi falta de convívio? Falta de convívio não concretizado de processos que eles vinham a assimilar. Nós temos atletas que vão subir 2 escalões no ano, porque eles tiveram 1 ano e meio parados e não passam por um escalão, sobem 2, em que há aqui uma falha no processo de formação que tem que ser colmatada no futuro. E que pode também ser duro a nível físico, de conseguirem aguentar, sim, não é? Aí o processo tem que ser cuidado. A nível de regresso aos treinos, tem que ser com muito cuidado e os treinadores terão que fazer aí um papel fundamental. Mas o pior disto tudo é eles perderem contacto, perderem conhecimento e ter que se regressar muito mais atrás no processo de formação deles. Sendo que para alguns, e estou a falar nos juvenis júniores, o processo de formação foi concluído.
Ou seja, eles deixaram de ter possibilidades de ambicionar jogar. Foi concluído o Sérgio Garem, não é? Que é mesmo assim. E nesta fase é impossível, sem eles passarem por um distrital, por retomar a prática do futsal competitivo noutro contexto que não o GDM, é muito difícil ou quase impossível ingressar no GDM Sénior neste momento. Há aqui alguma vontade de regressar ao escalão de formação? Gostava e gosto da formação. Eu acho que é a sustentabilidade do clube e é a base de tudo. Pronto. Agora, neste momento, o contexto é sénior e é trabalhar e procurar o melhor para o clube, sendo que o melhor para o clube é começar a guardar alguns lugares para a formação, porque eles vão, daqui a 1 ano ou 2, começar a pedir lugares porque eles têm competência e têm conhecimento. Eu estou a falar mais daqueles que fizeram o processo completo, que hoje têm 14, 15 anos e que daqui a 2 anos estão aí prontinhos para disputar um lugar no plantel sénior, que é o que nós ambicionamos. João, e agora falando também nesta questão da formação estar parada e em tudo aquilo que a pandemia tem trazido aos clubes, como é que tem sido gerir um clube sem quase nenhumas receitas? Muito complicado. Muito difícil, muito complicado, porque tivemos uma quebra enorme. Tivemos uma quebra nas receitas, no que toca a patrocínios, no que toca à bilheteira e mesmo à nossa gestão do bar que temos no pavilhão, enorme. Atrevo-me a dizer, e as contas já as fizemos, que nestas 2 épocas estamos com percas na razão dos 30 a 40 mil euros. É muito dinheiro para sustentar peço perdão, o clube da maneira que está e com os gastos que continuaram a ser iguais, mas tem sido difícil, com muito sacrifício, com muita dor de cabeça de todo o grupo da direção, possivelmente um bocadinho mais para mim, porque acaba por cair tudo um bocadinho sobre os meus ombros. Como é que se faz este jogo de cintura? Se não cai, não é? Como é que se faz? Onde é que se consegue ir buscar? A bater à porta e desde já agradeço aos que nos foram apoiando com o que puderam, porque isto não foi fácil, não só para o GDM, mas também para o comércio, para as empresas, não está a ser fácil para ninguém. E mesmo assim tem havido alguns apoios, não os desejados, evidentemente que nós no ano passado tivemos quebras, conseguimos fechar a época com saldo nem positivo nem negativo, apesar das percas que tivemos, foram mais relativas a eventos que iríamos ter, que não fizemos. Mas este ano está a ser mais duro, está a ser mais penoso, porque não veio a receita dos eventos do verão passado. Caíram alguns patrocínios, cerca de 30% alguns caíram. E estávamos a contar agora com este verão, que também não vamos conseguir fazer aqueles eventos que são costume fazer, que é o torneio Interfreguesias, que era as festividades de São Pedro, e mais uma maratona ou outra, um evento ou outro, que teríamos em agenda. Vamos ver como é que vai correr daqui para a frente. Estamos a assumir as nossas responsabilidades e os nossos compromissos com muita dificuldade, com muito espírito de sacrifício, compreensão também com quem temos esses compromissos, e realmente é difícil, mas sim, vamos conseguir todos, porque eu acho que Macedo merece, os adeptos, os sócios do GDM merecem, o Conselho todo merece, a região merece, e eu estou convicto e acredito que a região também vai dar uma resposta, o Conselho, a cidade, os adeptos, os sócios vão todos dar uma resposta no sentido de continuarmos a levar o nome de Macedo Cavaleiros por este país de fora com um nível que os nossos adversários começam a ter em conta, que já respeitam
Havia se calhar aqui uma noção de que antes se calhar não respeitavam tanto, ou não nem a respeitar, não temiam tanto, porque não valorizavam da maneira que deveriam ser valorizados? Eu acho que é curioso. O que temiam mais os nossos adversários, e o Costinha sabe melhor até do que eu, porque foi atleta, foi treinador, foi presidente, volta a ser treinador, conhece, será um dos homens que viveu mais o GDM desde a existência do GDM. Tem um percurso no GDM enorme. Mas o que mais temiam os nossos adversários, e este ano correu-lhes a favor, não propriamente, porque não concretizaram em resultados. Era o sexto elemento. A claque, o apoio do público. E todos nos diziam, pá, este ano é fácil de jogar Macedo. Quando chegavam. Sabe, João público. Carlos, que eu tinha essa percepção. Claro que nos jogos é claro o calor que todos os adeptos do Macedense deixam. Mas eu notava muitas vezes, quando eu entrevistava também treinadores de outras equipas, eles falavam sempre no sexto elemento. Eles diziam sempre, uma pessoa chega aqui e fica intimidada porque houve cânticos, houve gritos, o apoio mesmo em uma derrota pesada, sempre toda a gente a apoiar. E agora que fala nisso, realmente eu própria tinha essa noção e que as pessoas de fora também o tinham e que falavam exatamente nisso. Este ano, infelizmente, não... Houve, apesar de sentirmos sempre o apoio da nossa claque, sentimos sempre esse apoio, ou por mensagens, ou por manifestações esporádicas, quando saíamos para um jogo, nos faziam pequenas surpresas muito agradáveis. Esperavam-nos nas pontes de saída aqui para a autoestrada. Recordo-me que em 2 ou 3 jogos que nos fizeram isso. Recordo-me que aqui em casa apareceram antes de 2 ou 3 jogos. Isto também não havia lugar a poder fazer grandes ajuntamentos, mas sim, é claro que esteve sempre connosco e o nosso público também. Agora, voltando aqui um bocadinho atrás, se calhar nós este ano, esta época passada, éramos... hipoteticamente, na cabeça dos nossos adversários, o clube que... Os candidatos Não. à descida. Se calhar, o clube que, à descida, ou que não fôssemos capazes de chegar lá. O que é certo é que os resultados estão provados. Nós sempre com esta nossa determinação da equipa técnica, dos jogadores, da direção, porque isto não é só um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho conjunto digamos, do grupo e da família GDM. Fomos sempre com alguma humildade e determinação e com muita vontade também, e qualidade, fomos vencendo jogo após jogo. Não começamos muito bem, é verdade, mas sim. Sempre ouvi dizer que o que importa é que se alcance o caminho até lá. Fomos. E realmente tivemos a 18 segundos, é aquele amargo de boca que ficou, a 18 segundos dar um prémio aos nossos atletas, à equipa técnica e a Macedo, que era disputarmos a partir da próxima quinta-feira, uma Final Eight. Ou seja, dentro das 8 melhores equipas das 90 que começaram o campeonato. É aquele morrer na praia, não é? Precisamente. Tem-se aquela vontade. Precisamente. Eu acho que não foi por falta de competência, mas sim por falta daquela estrelinha. Às vezes é um fator de sorte. Foi, se calhar, naquele dia a sorte não nos acompanhou a 100%. A competência esteve lá, a competência de todos, mas realmente não lance fortuito a 18 segundos do fim. Ditou que não éramos nós. O resultado final, acho eu que mesmo para o adversário, e já ouvimos da boca do adversário naquele dia, que se calhar o resultado mais justo seria o empate, e no empate realmente nós tínhamos ido à Final Eight. Mas o futsal é assim, a bola é redonda, e às vezes... E estes 3 jogos, como já falamos várias vezes, eu Costinha e os próprios jogadores, que foi feito pequenos pormenores. Foi feito pequenos pormenores, ditamos ou por outra, ditou-se uma época toda em 3 jogos. Foi sim aos pouquinhos, não é?
Sem saber jogos muito numa bem. semana, uma semana louca, de treinos, de viagens, de recuperações, de lesões, que não havia muita margem para erro, e acho que nós fomos competentes. Eu tiro e dou os meus parabéns, como já o fiz, à equipa técnica, aos jogadores, foram enormes. Ao médico, aos enfermeiros, ao fisioterapeuta, a todos que estiveram envolvidos, inclusivamente os homens, os funcionários do pavilhão, incansáveis, os motoristas dos autocarros que nos levaram sempre aos destinos nas melhores condições, nos horários sempre pedidos. Depois cria-se também aqui um bichinho, não é? Os funcionários do pavilhão depois já olham, já têm outro olhar, já gostam de receber os jogadores, já sentem aquela emoção, não é? Sentir da casa já. E no dia que não são eles a ir ao treino, até lhes custa não estarem lá, porque é a ideia com que ficamos, porque nós vamos enquanto eles estão a treinar. Eu, por norma, e os diretores da equipas, estamos sempre ali e as conversas vão fluindo nesse sentido de que este sábado e depois aquele e sentem. E já há uma esperança na próxima época de que já haja público nas bancadas e que se volte a sentir aquele sentimento de se ver um jogo e de se poder vibrar e também de conseguirem reverter mais algumas receitas para o clube? Sim, essa esperança existe, até porque a DGS já veio dar algumas indicações nesse sentido. E era ótimo por várias razões, principalmente pelas financeiras, porque num clube como nós, em que o tecido empresarial não é tão grande como no litoral, temos, digamos, menos hipótese de conseguirmos melhores patrocínios ou mais patrocínios. Não quer dizer que os nossos não sejam bons, antes pelo contrário, têm sido excepcionais todos os nossos patrocinadores, mas digamos que o tecido empresarial do interior não temos, digamos, um leque tão vasto para podermos ir fazer esse pedido de apoios. Mas sim, eu estou convencido que a próxima época já vai trazer-nos aqui a maiores, tentarmos voltar a começar a regressar ao normal, é o que toda a gente espera, e realmente é essa a nossa esperança. E objetivos para a próxima época, ainda aqui falando da equipa masculina? Costinha, vai continuar à frente do comando técnico da equipa? Eu costumo dizer, nós estamos sempre dentro e fora. A vida é treinador. Obviamente que estamos nesta fase a olhar para uma coisa nova que é a segunda divisão da próxima época. O contexto de competição da próxima época é um contexto nacional. Nós fazemos uma primeira fase, uma volta, 12 equipas de Zona Norte, e as 6 primeiras depois fazem um campeonato nacional e ilhas. Isto é uma diferença orçamental determinante. Exato. Ou seja, neste momento, mais que saber se continuamos, jogadores, equipa técnica e a direção sabe bem qual é o espírito que sempre nós estamos, há um trabalho nesta fase que cumpre à direção, não é? E que já percebemos que o contexto é muito difícil. Somos a única equipa do interior norte, só há uma equipa no interior centro. Ou seja, todas as nossas deslocações na primeira fase são ao litoral, todas as deslocações numa segunda fase, Antuense, Lisboa, para a região de Lisboa, Val do Tejo, incluindo Algarve, Madeira e Açores. Falamos de muitos custos a nível económico. Ou seja, o planeamento tem que ser integrado. Obviamente que nós, a nível desportivo, estamos em sintonia, a direção e a equipa técnica e os jogadores. Já sabíamos e já sabemos a que portas ir bater a nível desportivo, sabemos o percurso, temos consciência do processo, agora é preciso dar-lhe corpo e, acima de tudo, precisamos de perceber o contexto competitivo os objetivos que vamos atacar. Obviamente passa sempre por objetivos de manutenção, nunca é mais ou menos que isso. Mas temos de ser minimamente competitivos.
porque tudo o que conseguimos nesta época não podemos deitar abaixo por não conseguirmos sequer um projeto competitivo para a próxima época. Porque as melhores equipas que defrontamos este ano serão as piores da próxima época. Exato. Há uma concentração de jogadores de 90 equipas em 24. Os melhores irão concentrar-se nas equipas da segunda divisão e da primeira, e o IDM terá que se adaptar e terá que fazer um plantel, obviamente, sempre, se for possível, 90% tem que ser a continuidade da época anterior, porque eu não acredito em fazer plantéis época a época, porque os plantéis, quanto mais continuidade tiverem, mais fortes são. Porque aquilo que foi a nossa dificuldade do primeiro mês de competição... Foi integrar, a questão da integração e da... Foi ajustar-nos uns aos outros. Ajustar. Uhum. A comunicação, ajustar o processo de comunicação, que é bilateral, entre os jogadores e a equipa técnica para os dois lados, é tirar os ruídos da comunicação e conhecermos-nos. E nós temos que lembrar que nós, tirando aqueles 18 segundos do Rio Ave, ao fim do mês de competição não tivemos mais nenhuma derrota a época toda. E os jogadores foram os mesmos. A equipa técnica foi a mesma, e como em todas as famílias, há ajustes, há discussões, há bater na mesa, há que pôr as coisas, afinar tudo. E foi o que fizemos, sempre com o máximo respeito uns por os outros. Obviamente que correu bem, mas podia não ter corrido e o processo estava lá na mesma. Agora, para a próxima época, temos que fazer disso uma vantagem. E a única forma de fazermos uma vantagem é conseguirmos a continuidade do grosso do plantel da época passada, e isso, com este contexto competitivo novo, o Presidente me desculpe, mas é trabalho dele. Está a passar a batata quente. Nesta fase. Depois eu fico com ela neste momento é óbvio que e já começamos a trabalhar a próxima época, já orçamentamos a próxima época. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas se falarmos em números, orçamentamos a próxima época, e se falarmos em números, são números muito redondos, muito gordinhos. São gordinhos, acima um bocadinho do gordinho, quase. Quase não passa. Posso dizer que o orçamento para a próxima época são basicamente 115, 120 mil euros. Vão perguntar, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Comparado com o contexto competitivo anterior. Sim, nós íamos, é muito dinheiro. Basicamente a praia. Evidente que o orçamento que nós fizemos para a época passada e o orçamento que já fizemos, já preparamos para esta nova época, prende-se com as deslocações, que são muito maiores. Evidentemente que a minha direção fez um orçamento a pensar na obtenção dos resultados todos mais favoráveis, ou seja, fazermos a primeira fase, ficarmos nos 6 primeiros, para depois irmos fazer a segunda fase, a 2 voltas, em que vamos jogar basicamente do centro-sul. Portanto, a maioria das deslocações para Lisboa e, eventualmente, ao Algarve, ilhas. Evidentemente que nós irmos jogar, e se quisermos ser uma equipa para continuar, e o objetivo é manutenção da segunda divisão, é esse realmente o grande objetivo, e continuarmos dentro dos melhores 24 clubes, temos que considerar aqui outro tipo de despesas que não tivemos este ano. Eu posso dizer que nós este ano fomos jogar a Santarém para a Taça de Portugal, foi uma despesa extra, que nós nunca gastaríamos num mês o que gastamos ali num fim de semana. Ninguém contava ter que ir jogar, e depois até terminou, acabou por ser assim... Um amargo de boca também, não é? Fomos gastar dinheiro, foi um fim de semana que oferecemos aos nossos atletas. Agora, este orçamento, neste valor, e irá ser apresentado em breve aos sócios, é contando com as vitórias todas. Claro que se eu gastar esse dinheiro todo, se calhar subo à primeira divisão. Temos noção que se calhar também não o gastamos todo. Mas temos que contar com ele. Temos que contar com o máximo
para conseguirmos também, dentro disso, agilizar da melhor maneira e irmos poupando. Conta-se aqui também com uma ajuda camarária? Sim, o município continua a ser, e ainda bem, o maior patrocínio do Grupo Desportivo Macedense. E se isso não E contam acontecer- com essa ajuda também Sim, para a sim, próxima sim, sim. época? Estamos a providenciar já neste momento uma reunião com o atual Executivo, não sabemos, mas terá que ser programado, até porque a nossa época dentro de um mês e meio está a começar. Terá que ser, estamos a agendar uma reunião para breve com o município no sentido de pormos as cartas em cima da mesa, vermos com o que podemos contar e vermos o que temos que fazer acima disso. Porque vamos ter que palmilhar, vamos ter que bater a muita porta, e desde já deixo aqui um apelo ao comércio, à indústria, do Concelho de Macedo, aos empresários, que nos ajudem, que nos apoiem a levarmos o nosso nome Macedo Cavaleiros mais além. E evidentemente que iremos também procurar apoios dentro do tecido empresarial do distrito, como já tem sido apanágio no GDM, temos patrocinadores de fora do distrito, perdão, fora do nosso concelho, não é? e vamos continuar também por aí, porque sentimos que há já muitos empresários que sentem no GDM veem a visibilidade que o GDM lhe dá, tendo em conta que para a próxima época vai haver televisionamento de jogos no Canal 11, maior visibilidade vão ter, e vamos ter que procurar aí muitos apoios. Cada cêntimo que cada empresário nos possa dar vai ser importante, vai ser muito importante. Uma situação Agora, então pensada dia a dia agora, não é? sim, estamos a trabalhar, temos estado a trabalhar, nós terminamos a época e começamos logo a trabalhar, porque isto, como digo, o campeonato começa a 18 de setembro, a época terá que começar agora e já em agosto, antecipa tudo um mês, e estamos a trabalhar. Costa não quis dizer, mas a direção voltou a dar um voto de confiança enorme a esta equipa técnica, nem poderia ser de outra maneira. Não poderia, porque é um homem da terra, é um homem do GDM, é um homem que sente mais que ninguém. Costinha passou-lhe a batata quente e ele revelou os seus segredos. E agora? Ele é que é o presidente. A equipa técnica Vai aqui continuar em primeira ótimo, mão, podemos realmente assumir e dizer que está renovada para a próxima época. Estamos a trabalhar no plantel, conjuntamente com a equipa técnica, a compreender, eu posso, e digo isto muitas vezes, eu entendo de outras coisas, táticas, vou Deixa essa parte mais para quem começando a perceber o que é o ala e o fixo, essas coisas, não é propriamente a minha preocupação. Essa preocupação é realmente, mas sim, estamos a trabalhar em conjunto, como nem poderia ser de outra maneira, a renovarmos o grupo dos heróis que fizeram porque eu acho que foi um ato heroico, quando nós no início da época, eu volto a repetir, se calhar éramos aquela equipazinha transmontana, lá acima, coitadinhos, nós vamos lá uma vez por ano jogar, até sabe bem, porque depois até comemos lá uma aposta, é um bocadinho por aí. Há algumas equipas, atenção, e eu aqui no início da época anterior, recordo-me falar com alguns diretores e alguns presidentes de outras equipas da nossa série que apontavam nós no grupo das primeiras 4, e realmente bate certo, e era realmente o nosso objetivo, e nós conseguimos-lo. Portanto, o GDM já tinha o respeito de muitas equipas. Admito que de outras, se calhar não o tinha, neste momento tem muito mais. O caminho faz-se caminhando. Precisamente, diz que Roma e Pavia não se fez num dia, e o GDM garantidamente está a crescer devagarinho, passos sustentados, de forma a cada vez mais profissionalizar-se
desde a formação à equipa sénior masculina e à feminina, não esquecer Era onde essa parte, eu ia agora também, também pegar. Que é muito importante para nós, a estrutura aqui, toda, não é? Exatamente, toda a estrutura, e não esquecer que temos também uma equipa feminina que infelizmente não foi tão feliz, não é? Depois de ter subido aos nacionais, não se consegue manter. Há aqui uma noção do que possa ter falhado enquanto presidente do clube? Falhas. Sim, há sempre uma falha ou outra, mas nós tentamos não apontar o dedo às falhas, porque também só se aprende errando. E estamos todos os dias a aprender, com os erros que vamos cometendo. Não fomos muito felizes com a equipa feminina, é verdade. Fomos, se calhar, fazer jogos. Os nossos adversários têm já outro ritmo nos campeonatos nacionais, têm mais matéria-prima à disposição, ou seja, têm mais atletas. Houve aqui um contratempo, portanto, existiu também com a equipa masculina, que foi realmente as paragens no campeonato. Houve a tal readaptação, porque mudamos de treinador logo à primeira ou segunda jornada, e há ali, tal como dizia o Costinha, a aprendizagem, a passar a mensagem. Uma readaptação necessária. Uma readaptação. O que é certo é que mesmo com paragens, repare, o Fernandes e o Nuno pegaram na equipa, fizeram ali 3 semanas de treino e tiveram que novamente parar, e pararam mês e qualquer coisa, e voltaram a pegar na equipa, aquele mês e tal paragem, perdeu-se ali muito do trabalho que estava a ser feito. O que é certo é que a equipa, mesmo assim, veio sempre em crescendo, e repare, nós fizemos jogos de perdemos por um golo, fizemos jogos em que o resultado só não apareceu porque podíamos estar lá, como se costuma dizer na gíria do futsal, toda a noite ali a bater, que a bola não entrava. Não entrava. Mas sim, a equipa evoluiu, elas próprias atletas são unânimes em dizer que evoluíram imenso de jogo para jogo, e os resultados nesta fim de campeonato começaram a aparecer. Os empates com equipas candidatas ao título. Podemos dizer que fomos nós que tiramos o título ao Maia. O Maia acabou por não ser campeão porque não nos conseguiu ganhar. Uma equipa candidata ao título, com uma equipa super rodada. O Tobosa, inclusivamente, não fizeram um grande resultado, apesar do Tobosa ter-nos ganho na segunda fase também, mas não foi por aquelas diferenças expressivas que estavam habituados. Mas sim, a equipa, eu acho que fez uma aprendizagem positiva, foi importante, continua a ser a única equipa no distrito a disputar campeonatos nacionais. Às vezes é preciso dar um passo atrás para darmos 2 à frente, e eu acredito que realmente este passo, que eventualmente, se é assim que lhe podemos chamar, um passo atrás, será para com certeza darmos 2 em frente, e eu acredito piamente que a equipa feminina do GDM vai nos trazer ainda muitas alegrias, e quando formos lá, possivelmente, vamos mais fortes. Quanto à equipa técnica da equipa feminina, alguma novidade que se possa já acrescentar? Para já ainda não? Mantemos a confiança na equipa técnica que está, e vamos continuar com eles, e vamos ver também as atletas que ficarão connosco. Estamos a trabalhar também já nessa equipa. Depende também, não sabemos ainda em que fase é que estará o campeonato distrital, quantas equipas vai ter o campeonato distrital. Infelizmente, onde o Santo Cristo não se... este fim de semana passado não se apurou para continuar na taça de apuramento, portanto vai ter que voltar a disputar o distrital. Não sabemos quantas equipas irá haver, o que é que a associação pensa em relação a essa matéria, ainda não temos essa informação, mas sim, estaremos fortes para a próxima época.
João, e não só porque diz-se, não só de futsal vive o Grupo Desportivo Macedense, temos também aqui outras modalidades que têm estado a crescer, como é, por exemplo, o caso do xadrez. É também reconhecimento notório as etapas e os passos que têm dado outras modalidades no clube, e penso que é também vosso enquanto direção do clube, objetivo que assim continue cada vez mais. Precisamente, para além do xadrez, que tem feito excelentes resultados nos campeonatos nacionais, temos também o vôlei e o basquete, apesar de terem... Mais parados agora? Pararam pela questão da pandemia, mas sim, estamos em crer que a próxima época, para arrancar com a força, o basquete retomou os treinos, porque a Federação de Basquete assim o permitiu também. O vôlei entendeu-se que não havia competição, arrancarmos tal como na formação do futsal. O basquete arrancou com treinos há um mês, sensivelmente, para ir preparando já a próxima época. E estamos a crer que sim, que o GDM, pelo menos com estas três modalidades, o xadrez, o basquete e o vôlei, terá tudo para, digamos, cimentar num futuro próximo resultados, aparecerem resultados do trabalho que tem vindo a ser feito. Porque por vezes fala-se no HDM e vê-se só o futsal, mas não, há ali um conjunto de 80 e não consigo precisar neste momento, mas cerca de 80 atletas que também são GDM. E por vezes nem toda a gente vê essa parte. Portanto, o GDM é um clube maior do que muita gente possa pensar e tem neste momento cerca de 200 atletas. Será no distrito o clube com mais atletas federados, ou éramos ainda na época passada. Este ano, com estas questões todas, foram-nos atribuídos os mesmos números. Portanto, agora cometi aqui um erro. Éramos 200 em futsal só. Sim, só em futsal. 200 ao todo, 120 em futsal. Em futsal. Era isso, é isso. 120 e 80, 80 nas outras modalidades, é isso. Portanto, o GDM tem que olhar para isto tudo e realmente continuar a abraçar estes projetos. E as pessoas que estão mais ligadas a eles, o caso do Ricardo Batista no xadrez, o caso do Nuno Gemelgo e da Manuela no vôlei, e o caso do Paulo Vermelho no basquete, que têm sido realmente ali os mentores dessas três modalidades. Os mentores e os que acompanham e os que têm dado a cara pelas modalidades. Mas sim, eu acho que sim, vamos ter tudo para continuar a crescer, e assim esperamos que continuemos a crescer e sermos um clube cada vez maior. E com maior reconhecimento. E melhor. Costinha, só para terminar, não lhe havia ainda perguntado como é que foi o plantel, como é que lidou com isto, perceber que conseguiram alcançar o objetivo, que foi um campeonato complicado, suado, devem ter levado também muito na cabeça, suponho. Como é que foi quando chegaram ao final e você que divide balneário com eles, digamos assim, né? Como é que foi? Ninguém conseguiu festejar. Aqueles 18 segundos que ficaram, marcaram o festejo no último dia. Houve um atleta que teve que relembrar os outros que conseguimos, não é? Mas ficou ali o amargo de boca, podíamos estar na Final Eight. Porque depois, a determinada altura, percebeu-se pela competência que se conseguiu apresentar em Vila do Conde. Apesar de não ser um jogo muito bem jogado na quinta-feira, e estamos a falar numa semana atípica para uma equipa amadora, na quinta-feira fomos competentes quanto basta. E no domingo dominamos completamente o jogo. Aí acho que foi o jogo mais cheio que tivemos. Os atletas ficaram como nós na equipa técnica. Quando é assim custa mais. Podíamos ter chegado mais longe e já estávamos mais a apontar. Aquilo se calhar é um defeito
que eu tenho e que vou passando, que é já apontar as falhas em vez de festejarmos, não é? Agora, os objetivos, quando se conseguem, têm que ser festejados, até para se perceber o valor que eles têm. E acho que, passado 2, 3 dias, é que se percebeu a dimensão do que se conseguiu. Que isso. Depois foi também como uma fase em que estávamos todos fartos disto. Queriam era descansar. Perdoem-me a expressão, mas já estávamos fartos do contexto. Porque Fica muito exaustivo psicologicamente. Nós começamos não é, em setembro, quando era para termos começado em agosto, mas as condições não estavam criadas para começarmos. Começou-se em setembro, parou-se em novembro, regressou-se a meio outra vez, parou-se outubro, regressou-se novembro, voltou-se a parar, voltou-se a recomeçar, depois estávamos na taça, era-nos permitido ali alguma coisa, depois deixou de ser, depois parou tudo outra vez, depois começamos a preparar a segunda fase e sempre com os medos, sempre com os cuidados todos, a ouvir falar que aquela equipa tem infectados. Nós, felizmente, nesse aspecto, acho que aí podemos chamar sorte, porque no meio disto tudo, por mais que cuidados tenham, é um bocadinho a sorte, porque no campo faz o trabalho que tem que fazer. Agora foi um trabalho que nós chegamos ao fim e foi mesmo dever cumprido e estamos fartos disto. Agora esperemos que a próxima época seja diferente, porque foi muito desgastante, muito, muito. Em termos de relação equipa técnica dos jogadores, podíamos lá estar mais uma época ou duas. Agora, podíamos estar lá à vontade, porque nos conhecemos, dominamos, sabemos o que quer dizer comunicação e os sinais não verbais, aquelas situações todas que fazem um grupo, de cada jogador, cada elemento da equipa, já nos conhecemos o suficientemente bem para estarmos à vontade. Agora, neste contexto não, porque eu costumo dizer que não repetia. Aquilo que passamos, que não é repetível, porque foi muito desgastante, fora o contexto profissional que todos nós temos, fora o contexto familiar, foi uma dificuldade muito grande este ano. E para o ano vamos ter outras, mas são desafiantes. Ou seja, se a pandemia sair do contexto das nossas vidas, vai ser uma tarefa difícil, porque o trabalho vai estar aqui, numa fase inicial, porque sem ovos não se fazem omeletes. Precisamente. E eu gosto muito de ir com objetivos concretizáveis, nem que eles sejam fazer o melhor, mas crescer. Aquilo que aconteceu com o processo da equipa feminina, que foi crescer e perceber e ganhar competências, e notou-se o crescimento e a evolução como equipa. Já aconteceu antes. Precisamente. E nós, nem que seja esse o contexto, nós temos que saber para o que vamos. Não gosto, nem acho que seja de pedir a atletas objetivos realistas. Agora, vamos e estabelecer objetivos, muito bem. Sejam eles quais forem. Agora, ir sem estar preparados para o contexto ou estar completamente fora, não. Sabemos que o maior reforço que este plantel pode ter era... se me dissessem que os 16 assinavam todos, eu não pedia nenhum reforço. Só para se perceber o que se ganhou com aquele grupo. Agora, sabemos que é impossível manter os 16 atletas, então é preciso trabalhar. Ajustes. E aí os ajustes vêm primeiro dali. Eles sabem bem o que nós pensamos, nós agora deixamos-los trabalhar a eles e somos o único representante, também o tecido empresarial regional tem que olhar que pode ser que uma montra, não só para Macedo, mas para toda a região, ter aqui uma montra no GDM, que pode levar as marcas a Lisboa, às ilhas, e isto pode ser interessante em alguns contextos, e vamos esperar para ver. Avizinham-se dias de muito trabalho, mas acredito que vão conseguir. Aproveito também para agradecer a vossa presença e para vos dar os parabéns pelo que conseguiram fazer e que festejem muitas vitórias e sucessos do Grupo Desportivo Macedense. Eu agradeço, em nome do Grupo Desportivo Macedense, o convite que a rádio nos fez para estarmos aqui esta noite, falarmos um bocadinho do que foi a época e o que vai ser,
e realmente também espero festejar muitas vitórias, conjuntamente com vocês que nos têm acompanhado, e também desde já o nosso obrigado pelo acompanhamento que sempre fizeram ao GDM, tanto em nossa casa como fora, trazerem no relato os golos que o Carlos Pedro também canta, e com os comentários do Nelson e o apoio técnico do Tosé, porque realmente tem sido Formou-se aqui uma boa equipa. Uma boa equipa que se juntou a outra equipa, ou vice-versa. E tem sido uma constante, e é sempre bom para os nossos atletas, para nós direção, para a equipa técnica, sabermos que temos ali mais 3 pessoas que não se podem manifestar, mas que estão ali, passam por nós no autocarro e que nos apitam, para além de outros carros que nos apitam, porque são macedenses, com toda a certeza, são macedenses. E sentimos isso nestas últimas 2 viagens, fizemos a Vila do Conde e a outra a Gaia, e realmente o carro da Onda Livre, cada vez que passava por nós, era alegria, assim, já ali vão os nossos amigos, e que nos salvaram numa situação ou outra, pontuais, coisas pequeninas, mas que havia esse contacto, e nós desde já também aqui um agradecimento muito especial e muito obrigado à Onda Livre por todo o apoio e toda a logística que monta nos nossos jogos, tanto no masculino como nos jogos da equipa feminina. E cá estamos para fazer o nosso Obrigado. trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada também a si que esteve desse lado. Regresse no próximo Conversa Aberta. Boa noite. Conversa Aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.